Como seres humanos, nós consideramos que a previsibilidade da ordem criada de todas as coisas está garantida. Essa é uma esperança que nós temos para todos os dias. Hoje, por exemplo, nós vamos para a nossa cama e, ao dormir, nós esperamos que o sol nasça amanhã. Todos nós aguardamos isso. Nós planejamos o futuro e esperamos que ele esteja lá quando nós chegarmos no momento de agir. Então, todos nós carregamos a esperança de que as coisas da vida que fazem parte do nosso mundo real, elas continuem acontecendo de maneira sustentável. Nenhum de nós está esperando que, ao levantar amanhã e pisar o pé no chão, nós nos desintegraremos em vários átomos e aí nos desmancharemos. De modo algum. Todos nós esperamos o dia de amanhã com muita alegria, com muita disposição, e não só amanhã, mas esperamos que o universo seja sustentado, seja contínuo e esteja garantido para que tudo aquilo que a gente programe, tudo aquilo que a gente faz e realiza, eles possam acontecer. Sustentar aquilo que acontece no nosso tempo é algo fundamental. E nas coisas mínimas, como, por exemplo, uma experiência que é comum a todos nós, fazer um café. Todos nós temos essa experiência, acredito que todo mundo já fez um café. Então você espera que, ao levantar, você vai à sua cozinha, pega uma chaleirazinha, vai colocar o café, a água para esquentar, e você espera que aquele fogo que você vai ligar, ele aqueça a água e aconteça ali uma física, enquanto a água começa a esquentar e quando chega aí aproximadamente 100 graus, ela vai começar a evaporar, quando é o momento que você coloca no coador e faz o seu café. A gente repete esse ato inúmeras vezes e há um fator que sustenta esse algo que a gente faz de modo tão simples. Porque todas as vezes que você coloca água para ferver, quando ela chega a 100 graus, ela vai evaporar. Isso é algo sustentável. Ninguém fica fazendo figa para ver se isso vai acontecer. Nós já fazemos isso com segurança. Porque sustentabilidade é algo muito importante para a vida da gente. Desde o século XVII, os físicos, principalmente da física clássica, com Newton, buscaram ajudar a fornecer ideias que nos ajudassem a montar essa sustentabilidade, como as coisas juntas vão se sustentando, vão se organizando e vão se mantendo ao longo dos anos, ao longo dos milênios, ao longo da história. E mais agora, no século XX, com o desenvolvimento da física moderna, com as teorias da física quântica, a teoria das cordas e tantos outros, né, experimentos com acelerador de partículas, enfim, procura-se dar uma ideia do que é sustentabilidade ou o que é que sustenta todo o universo. O que é que sustenta o Sol que nasce todo dia? O que sustenta a Lua que todos os dias aparece à noite? O que sustenta as estrelas, o ar que respiramos? O que sustenta a nossa vida? Mas o certo é que a Escritura nos mostra que, enquanto os homens buscam explicar o que sustenta o universo, a Bíblia nos mostra que o universo e todas as coisas criadas são sustentadas por um quem. Não é o que sustenta o universo. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é quem sustenta o universo. Porque o que naturalmente, pela física, poderia ser considerado o sustentador do universo, nos colocaria diante de uma matéria, nos colocaria diante talvez até de um poder, mas um poder sem vida.
E a Bíblia nos ensina que o universo é sustentado por uma pessoa. O universo é sustentado por um quem. Todas as leis da natureza, das mais simples, como eu citei aqui, o passar de um café, a água que entra em ebulição, até as coisas mais complicadas de sustentação de todos os astros no universo, tudo isso é sustentado por um quem. É isso que nos diz a Escritura. E o modo de olhar, como é sustentado o universo, modifica toda a nossa relação com este universo criado, com este mundo criado. O apóstolo Paulo nos diz, lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, pois nele, ele está falando sobre Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as que nós vemos e as que nós não vemos, ou seja, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste e nele tudo se sustenta. Olha que ensino importante para nós. Todas as coisas que foram criadas, as que nós vemos e aquelas que nós não vemos, não percebemos, todas elas foram criadas pelo nosso Senhor e são sustentadas por Ele. Portanto, quem sustenta todas as coisas, quem sustenta a minha vida, quem sustenta a sua vida, quem sustenta todos os ciclos da natureza, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o quem que sustenta e faz com que todas as coisas permaneçam em seus devidos lugares. Há um outro texto da Escritura, em Hebreus, capítulo 1, verso 3, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda mais, João, o apóstolo, nos diz sobre Jesus: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ainda mais, um outro texto da Escritura, para que fique claro para nós, em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como diz João Calvino, todas as coisas instantaneamente virariam nada, se não fossem sustentadas pelo seu poder. Todas as coisas se desorganizariam para o caos, se não fosse a força do poder de Cristo que governa e sustenta todo mundo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é extraordinário. É um quem que governa o universo, é uma pessoa que sustenta o universo.
é uma pessoa com a qual nós devemos adoração, devemos o nosso culto, devemos nos ajoelhar e prestar louvores ao seu nome. É a Ele que devemos a nossa vida, o nosso respirar, a sustentação da nossa existência. Agora, uma coisa assim que me chama a atenção é que tipo de poder, então, Cristo usa para sustentar? Qual a forma de poder? Porque o poder é um dínamo, o poder é uma força para sustentar esse universo. Que tipo de força o Cristo usa para reger, dominar e sustentar todo o universo? E aí chega aqui na parte que eu queria, que é o cerne, que eu queria conversar com você esta noite a partir dessa introdução. O apóstolo Pedro nos diz que antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, quando ainda não havia tempo, quando ainda não havia coisas criadas, era apenas a eternidade, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Pedro diz isso lá na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18, ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de você. O Cristo que sustenta o universo é o Cristo que foi crucificado como cordeiro antes da criação das coisas que ele sustenta. Antes de se tornar o sustentador de todas as coisas, ele se tornou o cordeiro que foi morto para a salvação e a remissão de todas as coisas. Antes que Deus houvesse, já ouvimos isso? Antes que Deus dissesse, haja luz, Deus disse, haja cruz. Antes que Deus pronunciasse, haja firmamento, ele já havia realizado na eternidade passada, se é que podemos chamar a eternidade de algo passado, mas lá, quando não havia tempo ainda, ele proclamou, haja cruz, e o Cordeiro de Deus foi sacrificado. E quando ele foi sacrificado, ele agora passa a ser o sustentador de todas as coisas criadas. O que isso significa para nós? O que a Bíblia está dizendo é que o Cristo que sustenta o universo, ele sustenta pelo poder da cruz. Cristo sustenta o universo pelo poder da cruz. E a cruz nos revela o perdão e a graça de Deus manifestada a toda a humanidade. Então, antes de criar todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso já instituiu aquilo que seriam os fundamentos de sustentação do universo. Está aqui. O perdão e a graça de Deus sustentam o universo. E você concorda comigo? Com certeza. Porque se não fosse a graça de Deus e o perdão dele para mim e para você, o que seria da sua vida? Quem é que nos sustenta vivos como cidadãos dos céus? Não é a graça e o perdão de Deus sobre nós? Não é a proclamação desse favor divino nos salvando do império das trevas? É que sustenta a nossa vida, é que sustenta a nossa caminhada, sustenta todo o universo. É por isso que Jesus disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês proclamam o perdão e a graça que sustenta o universo. Ainda mais, a
Apocalipse 13, verso 8, ele diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a Deus. Olha que coisa, irmão. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, os verdadeiros adoradores, eles estão fundamentados por causa de um livro. Eles adoram o Espírito, é verdade, porque os seus nomes estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Cordeiro de Deus, ele sustenta os verdadeiros adoradores e, eu diria de certa forma, que faz essa separação nos que adoram a besta e nos que adoram ao Senhor. Isso já está pelo Senhor determinado no livro da vida. O Cordeiro foi morto do mundo. Outra coisa interessante está em Apocalipse 17, 14. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro. Guerrearão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. É o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, que sustenta a vitória sobre todas as coisas. Então, a vitória sobre o mal, a vitória sobre a morte, a vitória sobre as doenças, a vitória sobre a maldade, sobre a iniquidade, a vitória sobre o inferno, ela se sustenta por causa do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é que sustenta o universo. Tem mais um outro texto que eu acho lindo aqui em Apocalipse, capítulo 5, verso 12, que diz assim: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O Cordeiro que sustenta o universo. É ele que é digno de receber toda a glória no universo. É ele quem recebe toda a honra. É ele que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. E isso é que sustenta o universo. Por isso que quando você adora a Deus, quando você louva o Senhor, quando você glorifica a Deus com a sua vida, você participa da glória que sustenta o universo. Quando a gente vai falando assim sobre o cordeiro é um animal manso. O cordeiro é um animal pacífico. O cordeiro é um animal que não reage. O cordeiro é um animal de características assim, de bondade, mansidão, que é tranquilo. E a pergunta que a gente faz é: a vitória pode ser obtida por meio da submissão? Pode-se vencer pela mansidão? A vida pode ser obtida por meio da morte? É isso que nós aprendemos. O Senhor está vencendo e venceu todas as coisas com o Cordeiro, por meio da submissão. Jesus é o Cordeiro de Deus que disse a todos nós: vinde após mim e aprendei de mim, que é ser manso e humilde de coração. Jesus venceu com a mansidão. Jesus venceu a morte pela morte. Jesus
venceu se submetendo à vontade. Jesus venceu porque estava disposto a andar conforme a palavra do Pai. Jesus não venceu com arrobo, Jesus não venceu com uma plataforma política, Jesus não venceu fazendo espetáculos de ordem da natureza, sobrenaturais, Jesus não venceu se apresentando como a divindade, Jesus venceu como perfeito. E é extraordinário, porque por trás dos mantos de Jesus, e até, de certo modo, da sua rudeza, às vezes do nosso olhar, por trás das suas conversas simples com os vizinhos, por trás das circunstâncias humildes que cercavam a sua vida, coisas poderosas estavam acontecendo. Nos hábitos simples de Jesus, coisas eternas estavam acontecendo. Coisas de importância universal. Mesmo enquanto Jesus percorria os caminhos da terra da Judéia, pregando, debatendo, curando e ouvindo as pessoas, o universo inteiro estava apoiado em sua pessoa. Aquele homem simples, caminhando pela cidade, estava ali o homem que sustenta todo o universo. É um quem de Deus que sustenta a vida. Mesmo enquanto ele caminhava pelas colinas da Galileia, os ursos polares, lá do outro lado do mapa, né, seguiam o seu destino, a hibernação, seguiam o curso da sua vida, porque eles, mesmo quando ele estava ali junto com seus discípulos, às vezes nos barquinhos, nas redes, lançando as redes, a multidão seguindo, as andorinhas continuavam no seu percurso, obedecendo à voz do Criador, sustentadas pelo Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Enquanto ele abençoava crianças, às vezes rejeitadas, e ouvia a conversa de suas mães, o pedido das suas mães, havia aquele burburinho de pessoas que estavam próximas a ele. Todos os outros seres do universo recebiam a sua voz, e todos eles caminhavam no seu ritmo de reprodução, de vida, de alimentação, de dinâmica. Por quê? Porque o Cristo sustenta todo, ele o fez de modo simples, fez como o Cordeiro de Deus tira o pecado. Se você pudesse imaginar, na hora em que os soldados estão chicoteando os seus membros, estão indo nele de modo cruel. E é o próprio Cristo que dá a eles. Eles estão chicoteando, batendo, maltratando, estraçalhando aquele que poderia, simples ato, acabar com a força de todos aqueles homens, com o simples silenciar das suas virtudes daqueles homens, eles cairiam mortos ao chão, porque nele nos movemos, existimos e vivemos. Mas ele aceitou ser ultrapassado ali por aqueles que ele mesmo sustenta com sua graça, seu amor e com todas as suas virtudes. Coisa maravilhosa. O que Cristo não pode fazer por você? O que Cristo não faria por nós?
O que o Cristo, o Cordeiro de Deus, sustentador de todas as coisas, não faria para abençoar aqueles que são seus filhos, aqueles que o servem em espírito e em verdade? Que Salvador maravilhoso esse Jesus Cristo, nosso Senhor, que sustenta tudo. Portanto, irmão, está aqui comigo hoje, presencialmente, virtualmente. Acalme o seu coração. Aquieta-te diante de Deus. Deus não está te inventando nada a medida da vida. As coisas que a gente tem pensando que diante dos fatos, Deus vai agir, Deus vai inventando, como se não esperasse que aquilo acontecesse, ou de repente vai avançando. Não, tudo está indo de acordo com o plano estabelecido antes da fundação. E Ele, o Senhor, sustenta todas as coisas, sustenta você, sustenta a sua família, sustenta a nossa vida, sustenta os homens, sustenta o nosso país, sustenta os governantes, sustenta as autoridades, sustenta todas as coisas para que elas funcionem para aquilo que o Senhor colocou o seu propósito. A cruz é a estaca de Deus lá no Calvário, marcada com a nossa vitória. É a cruz onde o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro de Deus, morreu, entregou a sua vida. Está ali na cruz estampada a sua mansidão, a sua paciência e o seu amor para cada um de nós, para todos os seus filhos, para todos aqueles que são rebanhos do seu Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação. Ele não morreu como um herói. Cristo não é um herói. Cristo é um santo. Jesus é santo. Santo. Ele não morreu de modo que gerassem muitos ressentimentos, como acontece com os heróis. Os heróis agradam a alguns, satisfazem a outros. Mas o Cristo não morreu como herói, ele morreu como santo, para cumprir a justiça de Deus e nos salvar, como o Cordeiro que deu a sua vida voluntária. Ele morreu como Cordeiro porque ele não mata a ninguém, ele não destrói a ninguém, ele não desfaz a vida de ninguém. Ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Morreu para nos dar vida e vida com abundância. Certa vez, pediram a Jesus para enviar fogo sobre uma cidade onde Jesus encontrou hostilidade. Um lugar onde as pessoas se levantaram contra Jesus e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu sobre esse pessoal? Jesus disse: vocês não sabem o Espírito Santo. Eu não vim para incendiar cidade alguma, para destruir nenhum que me persegue. Eu não vim para destruir os inimigos. Eu não vim para dar fim àqueles que não ouvem o Evangelho. Eu não vim para destruir o indivíduo que não está querendo me receber. Eu não vim fazer isso. Eu vim salvar. Eu vim salvar. Quando Jesus foi preso, Pedro lançou mão da espada, partiu para a guerra e falou: agora nós vamos resolver esse negócio aqui na espada. Jesus disse: Pedro, guarda a sua espada. O meu reino não é o reino da guerra. No meu reino, eu
reino que eu sustento desde a fundação do mundo não se vence com armas. O reino do qual eu sou o Senhor, soberano, se vence com a mansidão, se vence com a pacificação, se vence com o entendimento, se vence com a generosidade. Meu reino, na tradução de Paulo, vai dizer que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Guarde a sua espada. Jesus nunca deu espetáculos para provar a sua divindade, mas sempre caminhou como o Cordeiro de Deus e como ovelha muda foi levado à cruz, ao sacrifício. E na cruz, ele garantiu a todos nós a vitória. E todos nós dependemos da graça sustentadora do Senhor para cada respiração que respiramos, para cada palavra que dizemos, para cada ato que nós fazemos, para cada movimento da vida, para cada dinâmica. Nós dependemos do Senhor Jesus. É Ele quem sustenta. Por isso, Jesus disse, todos os dias, toda hora, que você for orar, entre para os seus quartos e fale com quem? Fale com o seu pai, fale com uma pessoa, relacione-se com alguém que está ali ouvindo e recebendo a sua oração. Portanto, irmãos, é tempo de nos achegarmos ao Senhor. É tempo de nos aproximarmos do Senhor. Como diz o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todos aqueles que dele se aproximam, né, que vão se transformando à sua imagem e semelhança, que vão se tornando parecidos com ele, creiam que ele existe e é galardoador daqueles que buscam. Que o Senhor sustente a sua casa. Que você perceba isso. Você perceba cada dia o cuidado de Deus sobre você. Mesmo quando acontecem coisas ruins para você. Mesmo quando coisas que a gente gostaria que não acontecessem na vida da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos, saiba, Deus está cuidando de você. Mesmo quando as coisas saem do controle, às vezes a gente costuma dizer isso, as coisas saíram do meu controle. E é tão bom quando as coisas saem do nosso controle. Ficam apenas do controle de Deus. É tão bom quando o nosso coração se pacifica. Os cuidados do Senhor, os cuidados daquele que é o sustentador de todas as coisas.